Agora vamos abordar com uma terceira visão pelo professor Paulo Alfonso D'André, que vai fazer uma abordagem socioeconômica dessa questão ar é vida. O professor Paulo é engenheiro mecânico pela Escola Politécnica, com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Na área privada, atuou por mais de 20 anos na área de tratamento de efluentes líquidos e tratamento de gases. Há 15 anos atua como pesquisador no Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental, LPAI, da Faculdade de Medicina da USP, e desenvolve estudos epidemiológicos e toxicológicos. Realiza monitoramento e amostragem ambientais utilizando processos tradicionais e alternativos, ativo, passivo e biológico, sendo responsável pelo desenvolvimento de equipamentos experimentais para estudos toxicológicos, amostragem e monitoramento ambiental. Ainda gerencia a realização dos processos analíticos nas amostras ambientais. Participa de grupos de pesquisa e de estudos com a responsabilidade em apoiar e subsidiar a definição de políticas públicas ambientais relacionadas à poluição ambiental e seu impacto na saúde humana e do planeta. Então, com prazer, ouviremos o professor Dr. Paulo Alfonso D'André. Por favor. Eu vou só aproveitar a palestra anterior, fazer um apêndice. Em São Paulo, o fumante passivo, só por causa da poluição atmosférica, a gente faz uma dose equivalente de aproximadamente 2 a 3 cigarros por dia. O fato de você morar numa região altamente poluída. Então, vocês imaginam esse efeito de longo prazo, como foi apresentado aqui. Então, o problema é extremamente relevante. A atividade humana, a gente já sabe que ela é extremamente complicada. O homem é o seu próprio agente que faz a poluição e sofre dela. Ela é o algoz e é a vítima. E esse é o grande dilema da nossa sociedade. Como organizar isso de maneira que eu consiga perseverar no desenvolvimento do homem sem interferir na sua qualidade de vida? Isso, para nós, é o grande ponto. Eu vou pular algumas coisas aqui, até porque o tempo está meio curto. Hoje, nós temos duas preocupações enormes nessa área ambiental, principalmente nas cidades. Primeiro, o que demorou 2.000 anos de crescimento da população no mundo, nos últimos 200 anos aconteceu a duplicação e a previsão é que até 2050 esse crescimento da população seja absurdamente alto. Pior, esse aumento vai ser acompanhado da junção das pessoas em áreas urbanas, ou seja, a população vai crescer muito e será feito majoritariamente em áreas urbanas. Significa que o que acontecer na cidade vai afetar contingentes populacionais imensos. Isso significa que morar em cidade passa a ser um fator crítico de controle da qualidade de vida da população. Mais complicado ainda é que esse aumento da população urbana vai se dar majoritariamente em países subdesenvolvidos, normalmente carentes de planejamento, de ações de intervenção e de qualidade de vida, onde normalmente o meio ambiente é um dos primeiros a ser afetado a qualquer custo pelo desenvolvimento. Essa foto aqui foi tirada da mesma janela, essas duas fotos, em épocas do ano distintas. Ou seja, hoje a poluição atmosférica ela é realmente não só visível, mas se você parece um tijolo, e esse tijolo vai acabar no nosso pulmão. E isso faz com que, dia após dia de acúmulo, você vá acumulando uma carga que vai interferir na sua capacidade vital. O que a gente gostaria é de viver no país dos Jetsons. Não sei quem lembra ainda desse filme, né? Nós estamos muito longe dessa realidade do mundo perfeito, mas tem jeito. O problema é ter diagnóstico, definir planos de ação e cumpri-los. E talvez aí resida a grande dificuldade
pelo conflito de interesses que a nossa sociedade vive hoje. Eu vou pular aqui. Um dos fatores que são interessantes é, primeiro, que ser rico cria um fator de proteção. Países ricos são países que têm, normalmente, uma saúde melhor e têm uma intervenção ambiental muito mais severa, ela é muito mais rigorosa com o controle das emissões nas suas cidades. Isso faz com que elas tenham uma expectativa de vida muitas vezes maior do que aquela, em média, em países em desenvolvimento ou pobres. Significa que isso, para eles, está muito bom, porém, a nossa realidade é que a gente está na outra ponta dessa curva. E é fundamental que a gente tome algumas atitudes para fazer a reversão dessa situação. Eu vou pular alguns desses estudos, eu vou primeiro mostrar essa transparência. Essa transparência foi um estudo inédito no Brasil, feito pelo nosso laboratório, onde nós mapeamos as 6 maiores regiões metropolitanas brasileiras. Se hoje a gente considerar que mais de 50% da população mora em cidade, 50% dessa população mora nessas 6 regiões metropolitanas, ou seja, 1/4 da população brasileira está aí. E a gente fez uma conta em cima da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde fala que uma concentração média diária de 10 microgramas é o máximo que deveria ter. Vocês vejam que São Paulo está muito acima, Rio de Janeiro também, mas Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, até mesmo Recife, também estão acima. Então, também seguindo a metodologia do OMS, a gente chegou à conta que, por ano, só por causa desse excesso de poluição atmosférica, a gente pode atribuir quase 15 mil mortes a mais por ano. É muita gente. E só que é diferente. Quando a gente pega alguém que é atropelado, você vê a marca do pneu na barriga do sujeito, você fala, esse morreu de acidente de trânsito. A poluição ela é mais sutil. Ela te dá uma situação de perda da sua capacidade vital, de maneira que doenças oportunistas ou até algumas outras ações externas façam que você passe antecipadamente dessa para o outro lado, independente de você carregar maço de cigarro ou não. Então, só para a gente ter a confirmação de que esses estudos estão certos, foi feito há muitos anos nos Estados Unidos um estudo famoso das 6 cidades. Então, eles tinham 6 cidades e ali mapearam, primeiro, essas 6 cidades, aqui a concentração média do poluente, aqui cada vez maior, e aqui o risco de mortalidade de adultos. Note, coincidentemente, quem tem as maiores concentrações tem o maior risco de mortalidade. Aí eles fizeram o seguinte, vamos implantar uma meta de todo mundo reduzir a poluição abaixo de 15 microgramas. Dali a alguns anos, fizeram políticas de intervenção, baixaram a concentração nesses locais, e aí eles observaram que todas as cidades não só reduziram sua concentração, como também diminuiu o risco de mortalidade pela poluição atmosférica. Ou seja, faz mal, é sensível e ações de intervenção conseguem reverter esse quadro. Isso é extremamente importante. Um outro estudo que foi feito já a nível mundial, a única diferença nesse gráfico é que aqui é expectativa de vida. Quanto menor a concentração, maior a expectativa de vida. E todas essas cidades que estão aqui tiveram o mesmo efeito daquelas 6 cidades. Por curiosidade, eu coloquei São Paulo e coloquei também Curitiba, que mais ou menos representa Porto Alegre. O fato é que você morar em São Paulo, em relação a quem mora, por exemplo, em Porto Alegre, só por causa da poluição atmosférica, está te dando um acréscimo de 3 anos e meio para quem mora num local mais limpo. 3 anos e meio de expectativa de vida, sem considerar que isso também reverte em termos de qualidade de vida. Ou seja, não existe dúvida que poluição atmosférica é um algoz para a qualidade de vida e expectativa de vida da população. Vou pular aqui alguns estudos de caso, que eu quero ir para o ponto talvez mais importante. Aqui é a comprovação de que inspeção
faz bem para a sociedade. Opa, faltou uma aqui. Faltou uma. Bom, esse mapa mostra, nas regiões mais escuras, onde morre mais gente por causa de poluição atmosférica. Vocês notem que a situação no Brasil está muito boa em relação, por exemplo, à Ásia, né? É que também tem muito chinês daquele lado do mundo, morre muito mais lá, né? Mas esse é um problema crônico. E faltou uma transparência nessa apresentação, que eu queria resumir, que eu acho que é o mais importante para saber se é importante ou não para a sociedade mirar na qualidade do ar das cidades. Nós fizemos, foi recentemente divulgado há 2 semanas atrás, um estudo, onde mostra que a poluição do ar mata 3 vezes mais que acidente de trânsito na cidade de São Paulo. Mata 4 vezes mais do que câncer de mama. Mata 5 vezes mais do que AIDS e mata 5 vezes mais do que câncer de próstata. Ou seja, poluição atmosférica em regiões urbanas como a de São Paulo mata tanto quanto câncer de mama, câncer de próstata, AIDS e acidente de trânsito. Acidente de trânsito tem campanhas para se evitar. Câncer de mama e câncer de próstata tem ações de intervenção, e AIDS também. Por que poluição atmosférica não tem nenhuma campanha? Se ela mata mais do que todas juntas. E esse é um resultado que não só vale para São Paulo, mas como o Estado de São Paulo está na mesma situação. Hoje pela manhã, alguém falou que o Brasil já está com boas leis. O problema maior hoje na área ambiental não é a falta de leis, é o respeito e o cumprimento à lei. Os nossos responsáveis pelas políticas públicas, eles têm toda a legislação que já diz o que tinha que ter sido feito, e não fazem. Quem está pagando o preço é a nossa saúde, a saúde da população. A dúvida é como nós podemos reverter esse quadro. E a mim, como cidadão, só parece que tem uma ação. É que nós, como cidadãos, assumamos essa responsabilidade de pressionar pelo cumprimento, porque lei foi feita para ser cumprida, não é para ter a lei que pega ou não pega. E isso depende da sociedade civil pressionar para que isso possa ser revertido. Porque pode ser revertido? Pode, mas é uma ação longa e persistente, e cumpre a nós irmos atrás disso. Obrigado. Obrigado, professor. Bem, o que podemos dizer? A sustentabilidade, que é o tema base do nosso trabalho enquanto ADCE, ela pode ser vista sob diversos enfoques, né? Nós vimos aqui alguns exemplos de enfoques que você pode dar. Podemos vê-la do ponto de vista ambiental, social, econômico, político, tecnológico e tal. Em todos os enfoques que você possa fazer, existe um elemento comum, que é o ser humano. Então, parece, não é um exercício extraordinário, né? Um esforço mental extraordinário para compreender que é no ser humano que nós temos que focar o nosso trabalho. Há que haver uma mudança de comportamento para que a pessoa, por exemplo, desista de fumar, porque hoje, com o conhecimento do resultado que o fumo causa, é, no mínimo, uma estupidez, né, que a pessoa fume. Da mesma forma, nós poluirmos o ar do lugar onde nós vivemos e vamos respirar depois desse ar, e fumantes ou não fumantes, vamos acrescentar 3 cigarros por dia à nossa respiração, é também uma atitude pouco inteligente. Da mesma forma que é pouco inteligente nos virarmos para aquilo que é o que nos diferencia no reino animal, que é a nossa capacidade de transcender. Isto nós temos trazido, isso que nós procuramos transmitir. Isso é filosofia, sim, mas é a busca de uma ação concreta para que nós tenhamos a perspectiva de um futuro longínquo para nós, para os nossos descendentes, e com qualidade de vida.
Eu agradeço aos nossos palestrantes pela disponibilidade em estar conosco aqui e dou por encerrado este painel. Obrigado a todos. Elevação da temperatura global, poluição atmosférica, degelo, mudança